sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Neste momento, estamos estudando a obra Desobsessão de André Luiz, no seu capítulo 35. É a 15ª obra de André. E a gente tem aproveitado muito, para o nosso estudo, para a nossa meditação, nesse momento de volta à atividade presencial das casas espíritas. E vamos nós, assim, pensando nesse retorno ao trabalho. Ainda há pouco, meus amigos, e a gente gosta de conversar, e por gostar de conversar, a gente acaba conversando mesmo, na dificuldade que muitos de nós está para restabelecer a sintonia. É interessante, A gente consegue, com muita facilidade, trabalhar o doutrinário, Muita facilidade não, mas estudando, meus amigos? O assistencial, mas o aspecto mediúnico está sendo, assim, o ponto nevrálgico de muitas de nossas casas. Porque é o restabelecimento de uma rotina em que nós possuíamos disciplina, nós possuíamos organização ligada à disciplina, às necessidades do estudo, culto do Evangelho no lar. Meus queridos, quantos irmãos estão sentindo a dificuldade de retornarem o culto do Evangelho no lar? E a gente fala assim, mas é tão simples, E aí, para o trabalho mediúnico, é muito importante nós estabelecermos esse hábito, Essa condição, esse estudo, porque a nossa casa, ela há de ser sustentada por esses trabalhadores espirituais, por esses amigos espirituais. Então, o culto do Evangelho no lar é importantíssimo, mas a gente tem visto alguns irmãos com a dificuldade de retomarem o culto do Evangelho no lar. Então, estamos assim, meus amigos, nesse movimento, de intercâmbio entre nós para a volta ao intercâmbio espiritual. E a gente sempre fala da questão da desobsessão ser assim, muito grave mesmo, porque nós tivemos muitas desencarnações. E a desencarnação provocando uma mexida, no campo emocional, no campo da vibração. Estamos vivendo um momento assim bem delicado, não só no nosso país, mas no mundo, em relação às questões políticas, às questões sociais. Então, tudo isso é uma evocação que se faz através do comportamento com muitos espíritos. Muitos espíritos. Então, nós necessitamos, meus amigos, de restabelecer, de respeitar, de criar espaço para essas tarefas socorristas de nossas casas espíritas. E há uma contrapartida em termos de interesses que são mexidos. A gente pensa no socorro, a gente pensa no equilíbrio, mas nem todo espírito ele é amante da paz e do equilíbrio. Principalmente aquilo que está no livro dos Espíritos, lá na categoria dos espíritos. Nós, espíritos imperfeitos, há uma predominância da matéria sobre o espírito. E a matéria não é o corpo, não, é o olhar da vida material alienado do olhar das nossas condições morais, das nossas competências morais e até do objetivo da nossa encarnação. Como é fácil, meus irmãos, isso ser esquecido, isso ser desviado, e a gente aí fica numa busca insana de situações
que não nos dizem respeito, né? De situações que vão nos desagregar, que vão levar ao afastamento. Em quantos momentos dentro da casa espírita mesmo, porque nós estávamos assim, através da internet, o de longe fica perto. Mas a gente observa e conversávamos ainda hoje sobre essa situação. Quantas vezes a gente vê em algum local público, uma família está lá, no restaurante, por exemplo, e daqui a pouco está cada um com seu smartphone, né? Cuidando das suas questões ou não, às vezes até jogando. A gente foi a uma festa infantil em que houve uma sacolinha, a sacolinha para cada um colocar, deixar ali o seu celular, para quê? Por causa da recreação, porque o ano passado a mesma festa foi feita e aí os recreadores não conseguiram estimular as crianças a brincar, porque elas estavam querendo jogar. Então botaram uma grande mesa, né, juntaram mesinhas e eles ficaram ali jogando, disputando, que tem até um mês de disputar entre eles, né? E não houve a questão da recreação. E aí, esse ano não, né? Para brincar, para pular, para rolar, para pintar, para fazer essas atividades que vão ficando esquecidas. E a gente sabe até da importância desse tipo de atividade, principalmente a criança pequena, para a maturação do seu sistema psicomotor, né? A coordenação motora, que ele vai precisar mais tarde, não só para a leitura e para a escrita, mas também para o desempenho das suas atividades, das suas tarefas, até do seu próprio equilíbrio corporal. Então, a gente vai, assim, se aproximando, gente. Vamos começar a ir às casas espíritas, é muito importante isso. Houve um momento em que nós não podíamos ir, não podíamos mesmo. Mas agora, a gente já está com as casas espíritas, em sua maioria funcionando. Vamos à casa espírita, conforme outra pessoa, alguém fala assim, eu só vi conversando. É porque, na verdade, por lidarmos com médiuns na tarefa que nos cabe, no Leon Denis, e até que no Teresa d'Ávila, a gente acaba tendo uma escuta. A gente escuta muito. E ainda há pouco uma amiga falou assim, está sendo muito difícil a nossa volta. Porque a gente criou, além de criar rotinas novas, não é só isso não, a gente foi se desvinculando do ponto central. Do ponto de vista central, né? E com certeza as ofertas da vida material, das atrações da vida material, encantaram o nosso olhar. É muito bom, né? É muito bom eu fazer o que eu quero, a hora que eu quero, né? Do jeito que eu quero. Então a gente vai se encantando com esses elementos e vai se afastando daquilo que é compromisso, daquilo que é dever, que muitas vezes tem um aspecto muito pesado nosso. Então, nesse capítulo, né, 35, é o quarto capítulo em que ele vai falar da manifestação do enfermo espiritual. Por quê? Porque a reunião mediúnica de atendimento espiritual, de socorro espiritual ou a desobsessão são nomes diferentes para uma mesma tarefa, né? Ela vai trabalhar com espíritos enfermos. Então vamos ver como funciona isso. Convém observar que há médiuns psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestantes que lhes correspondam às tendências, caracteres, formação moral e cultural, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas. Então, vamos ver essa designação. Fica fácil de entender quando a gente fala da bagagem espiritual, quando a gente fala das zonas de interesse, dos centros de interesses de cada um de nós. E, na verdade, esse centro de interesse, essa vocação para fazer isto ou aquilo, essa propensão, essa busca, ela vai ter a ver com a nossa trajetória ao longo das encarnações. E com aquilo que, mesmo ficando escondido, mas está lá
nas nossas camadas mais íntimas do espírito. Então, isso vai formar esse nosso campo de atração, esse nosso campo eletromagnético. E esse campo de atração vai fazer com que determinados espíritos venham até nós, quer dizer, a direção espiritual da casa, os benfeitores espirituais da tarefa, que são os autênticos responsáveis por aquela reunião, eles vão trazer, junto a tal ou qual médium, aquele espírito que vai ser mais facilmente interpretado, cuja dor será mais facilmente interpretada. Então, vai depender de quê? Tendências. Aí vamos pensar nas nossas tendências, né? Alguns de nós temos como tendência gostar de ajudar. E quem gosta de ajudar não vai pegar a tarefa mais fácil. Já vimos, meus amigos, ainda há pouco mesmo eu tive um exemplo disso. Que a tarefa mais difícil, que alguém está muito atarefado e tudo, vocês já viram que tem outras pessoas igualmente atarefadas que falam assim, peraí, eu vou ajudar você? Vou ajudar você, pode contar que eu vou te dar vou oferecer uma oportunidade, assim que eu tiver uma sobrinha de tempo, eu vou ajudar nessa tarefa. E você vê que nem sempre é aquela pessoa mais desocupada, mas é alguém que tem a tendência, que gosta de ajudar. Eu estou lembrando, certa feita, uma amiga tinha um evento social e ela morava numa vila. E no evento social houve algum problema que quebrou aquela ordem, né? Teve aquela dificuldade. E ela saiu para resolver aquilo. Só, gente, que as roupas da família, né, roupa para o evento, estavam todas ali porque ela iria passar quase na hora assim, na parte da tarde. Vai ficar tudo ali organizadinho. E aí ela resolveu, deixou as coisas em cima lá do móvel para fazer. E aí quando ela chegou, ela encontrou tudo passadinho. Por quê? Uma vizinha, amiga dela, né, vendo aquela situação, ela pegou, passou tudo, organizou tudo. E aí, quando a companheira chegou com o coração assim, meu Deus do céu, né? Vamos ver, vou ter que fazer correndo. Ela viu aquilo feito. Olha a tendência a ajudar. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu estou querendo saber o que eu posso fazer aqui. Isso em casa espírita, isso no ambiente profissional, isso dentro da família, a pessoa já chega se ocupando. Já vimos que tem pessoas que chegam assim, quero uma água, e aí daqui a pouco elas estão lavando o copo. É essa tendência que tem para ajudar. Eu estou falando até aqui dessa tendência positiva, né? Eu não vou falar das negativas não, mas as negativas também, que a gente carrega no coração, auxilia a gente. Ou se nós somos preguiçosos, atrair um espírito ou interpretar o sentimento de um espírito amigo da preguiça é muito fácil. Se nós guardamos a mania de doenças, né, de enfermidades, o estado normal é a saúde, mas muitos de nós vivem muito assoberbado em saber qual é a doença que eu tenho. Então, se eu vivo assim, eu naturalmente vou atrair o quê? Espíritos que têm a ver com a doença. Então, assim, meus queridos, cada um de nós, de acordo com as tendências, vai ter um campo magnético mais propício, né, para passar a mensagem na reunião do socorro espiritual. E assim, meus amigos, estamos aqui pelas ondas amadas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estudando a obra de André Luiz, Desobsessão, é a 15ª obra de André Luiz, no capítulo 35, cujo título é Manifestação de Enfermo Espiritual. E aí ele está falando aqui do que nós podemos considerar como especialização mediúnica, que não é exclusividade mediúnica, especialização. Então o médium, ele tem a condição
de interpretar bem este ou aquele espírito, né? Dependendo das tendências do caráter do médium. É muito interessante. Tem alguns companheiros que têm um caráter muito rígido, muito fechado, muito radical. Podem perceber que esses amigos, eles têm dificuldades na reunião mediúnica de trabalhar na psicofonia. Porque são pessoas assim que têm o temperamento muito crítico. Eu não estou falando que isso seja uma coisa ruim ou boa, não estou entrando em julgamento, não. Mas muito crítico, então ele vai ficar sempre cerceando, né, a fala do espírito e cerceando a própria expressão da mediunidade. Então vai ser difícil, porque o espírito doente, ele vai trazer dificuldades, meus amigos. Ele vai trazer pensamentos muitas vezes equivocados, né? Ele vai trazer relatos, narrativas, dentro de um ponto de vista bem pessoal, bem particular, aquilo que está incomodando. Então, se ele se aproxima de um caráter muito fechado, né? Muito radical, né? É muito impermeável, vai ser difícil ele expressar o seu momento difícil. Aí ele vem falando sobre formação moral e cultural. A questão, vou entrar primeiro na formação cultural. Aquele médium que é amigo do estudo, que é amigo do aprendizado, que está sempre pronto, né, a aprender coisas novas, isso é uma característica humana, e eu vou falar, não é só em termos da vida acadêmica, não. Em qualquer setor da vida. A criatura se predispõe a aprendizados novos, a renovação, ele vai ter a chamada maleabilidade, que Kardec chama no Livro dos Médiuns. Porque quando eu aprendo uma coisa nova, é assim, eu comparo com a antiga e faço uma escolha. E dependendo da experiência, eu comparo com a antiga e mesclo aquelas situações, né? Só que eu vou ficar mais rico. Eu vou perceber que existem outros fazeres, outros pensares, né, acerca de um mesmo tema, que até ali estava fechadinho na forma que eu sabia. Então, essa formação cultural é muito interessante. Esse interesse inclusive, em conhecer pessoas, porque a cultura é esse resultado da produção humana. Então, na verdade, o homem mais culto, né, seria aquele que mais conhecesse o pensamento, o comportamento do ser humano. Então, a gente tem aqui essas pessoas que gostam de aprender tudo isso. Mas existem aquelas outras que falam assim, o que eu já sei, já basta. E vamos trazer dentro do nosso meio espírita aquela pessoa que você já li a codificação toda. Gente, estudou. Ou então, às vezes em casas espíritas, já fiz todos os cursos da codificação. Tudo bem, mas assimilou? E aí a prova que nós temos disto cada vez que a gente vai e volta num tema, a gente parece que não estava escrito ali. Nós temos aqui na Rádio de Janeiro o estudo às 6 horas, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, na evocação da Ave Maria, e temos também o programa Luz na Penumbra. É muito interessante, meus amigos. Na verdade, os programas cada dia uma obra da codificação. Essa codificação que a gente mexe tanto, né? E nós que trabalhamos com divulgação de doutrina espírita, o material nosso de trabalho é a codificação. A gente está sempre trabalhando com esses textos. Mas é interessante mesmo, meus amigos. A gente muitas vezes ouvindo, ele fala assim, meu Deus, olha, já teve vezes de eu ir lá no livro. Você está escrito isso mesmo? Né, André? No estudo da Gênese. Está escrito isso mesmo? E aí, é claro que está escrito ali. Só que quando eu li, eu passei batido por aquela situação, perdoa a expressão, ou muitas vezes eu estava num momento pessoal em que a questão foi diferente. Então, é importante a gente perceber essas narrativas. Então, é essa abertura que às vezes o médium não tem, né?
ele acha como se ele cumprisse um currículo, e mesmo assim, cumprindo um currículo, o formado tem a obrigação de estudar mais, mas às vezes o médium ele não é amigo do estudo, né? Isso atrapalha um tanto essa possibilidade mediúnica, porque nós vamos interpretar espíritos, meus amigos. E se vê um espírito, o fato dele ser enfermo, dele estar enfermo, né, e ser um sofredor, não quer dizer que ele não tem uma cultura acadêmica. E eu tenho um conhecimento, ou tenho uma facilidade de expressão. E eu já participei de trabalhos em que o espírito reclamava, né, da insuficiência do material que o médium oferecia para se expressar. Olha só. É claro que a gente pensa assim, mas ele veio para ajudar e está reclamando? Tudo bem, né? Mas se a gente pode oferecer uma equipagem mediúnica mais completa, vai ser melhor para o atendimento, né? E ele fala também formação moral. É algo que interfere muito, gente. Essa formação moral é a nossa escala de valores. Que na hora que o espírito chega, o primeiro impacto que ele tem é com o médium que vai expressá-lo. É o primeiro impacto. E aí, como é que está a escala de valores desse médium? Como é a escala de valores dele? Aparenta alguma coisa e faz outra? Ele está nessa busca dessa melhoria, desse aperfeiçoamento? Como é que as coisas estão? Então, tudo isso, gente, é especialidade. E tudo isso é que vai ser o elemento de triagem para que a espiritualidade diretora do trabalho saiba. Vou enviar esse espírito para esse médium, esse espírito para esse outro médium. E aí, como imperativo de trabalho, André Luiz nos diz: urge, entretanto, não confundir o imperativo do trabalho do intercâmbio com o chamado animismo ou supostas manifestações inconscientes. Então, o médium, ele é apto para receber, por exemplo, espírito suicida. E aí ele recebe muitos espíritos suicida. Isso é uma especialização. Agora, se ele só recebe o espírito suicida, né? Aí a gente vai ter que ser analisado se é a especialização ou se é a impermeabilidade dele. Ou se é, como ele fala aqui, do animismo, né? Em que a própria alma que passou pela experiência dolorosa não consegue diluir essa mesma experiência, né? E as coisas se repetem. E ele fala, ou uma mistificação inconsciente, que é alguma coisa que acontece. Já que no trabalho desse teor, no trabalho dessa responsabilidade e desse voluntariado, que é um trabalho voluntário, né? Em que não há perspectiva de ganhos materiais e até em termos morais é um trabalho privativo. Então ninguém vai saber que o socorro que aconteceu no seu lar ou com aquele seu parente, porque é um trabalho privativo, e ele tem um código de ética, né? Que é a questão da conduta que se tem, de não se conversar, de não se expor à dor do outro. Então, num trabalho com essa característica, dificilmente alguém vai querer conscientemente mistificar. A não ser, gente, que esteja muito doente no sentido moral. Então, pode haver mistificação inconsciente? Pode. Pode acontecer da questão anímica, que a própria alma do médium vai expor as suas dores? Pode também. Mas o que há, em grande parte das vezes, é a possibilidade que a espiritualidade encontra no médium e, a partir daí, aproveita como instrumento, né, na recepção de espíritos que podem se aproveitar daquela bagagem, ou para se melhorarem, ou então para exporem de uma forma mais clara, menos dolorosa, né, mais legível, vamos dizer assim, o seu quadro de profunda dor. Então a gente tem que ter cuidado para não entrar em julgamentos, em situações precipitadas. Por isso é que é muito importante estudar sempre. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.